Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Após a Assembleia, servidores do Detran anunciam greve no Maranhão. TV Difusora divulga a pesquisa do Instituto Econométrica sobre a preferência do eleitorado para o pleito do ano que vem. 60 bairros da capital vão ter o fornecimento de água interrompido. Polícia Federal desarticula grupo criminoso que fraudou o auxílio emergencial em Imperatriz. E ainda, a quarta emissora mais antiga do Brasil, TV Difusora, completa 58 anos com novidades em toda a programação. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. Hoje é aniversário da nossa TV Difusora. A TV que é a cara do Maranhão está sim completando 58 anos e nós preparamos um presente super especial para você, a nossa nova programação. São novos cenários e muita novidade com a credibilidade que, claro, você já conhece. Afinal, são tantos anos de história que sim merecem ser comemorados em grande estilo. A nossa programação foi pensada para levar até você as notícias de todo o Maranhão com informação de qualidade e notícia em tempo real. O nosso maior presente, sem dúvida, é ter você aqui com a gente. E ao longo desses 58 anos, muita história foi contada e também aconteceu aqui na TV. Senhores telespectadores, a TV Difusora Canal 4 inicia suas atividades a partir desse instante. São quase 6 décadas e, de fato, muitas histórias para contar. A jornalista Adriana Vieira fez parte desta história na década de 90. Lembra com muito carinho da passagem dela pela emissora e o quanto a TV Difusora foi importante na sua vida. O Maranhão Notícias, segunda edição, está começando agora. A Difusora foi tudo, foi uma escola, é uma emissora antológica por ter sido a primeira no Maranhão, por ter tido como inspiradores, para a gente depois, de outras gerações, mestres como o Reinaldo Farai, que foi o grande showman da televisão, entre muitos outros. Então, assim, eu acho que foi inspiradora em termos de termos tido mestres que realmente faziam a televisão ao vivo. Foram várias coberturas que marcaram época, como a onda de rebeliões em 2010, o acidente com um foguete na base aérea de Alcântara, em 2003, ou a visita do Papa João Paulo II na capital São Luís, no ano de 1993. São Luís de Maranhão. E ao longo desses quase 60 anos, são inúmeras pessoas que já fizeram e fazem parte da história da primeira televisão maranhense e uma das mais antigas do Brasil. O Francisco é o mais recente, integrante desta história. Estagiário de comunicação, ele está há 3 semanas ocupando o quadro de colaboradores da TV Difusora. Ele sabe da importância deste momento na vida profissional. Está sendo muito incrível, é muito gratificante fazer parte dessa equipe. E essa troca está sendo boa porque eu estou aprendendo cada vez mais e evoluindo sempre. Uma história que teve início no ano de 1963, mais precisamente no dia 27 de outubro. A TV Difusora foi inaugurada em caráter experimental. Não tardou para que viesse a inauguração oficial da TV Difusora, no dia 9 de novembro. A primeira sede foi esse prédio aqui, o edifício João Goulart, que fica na região central aqui da capital São Luís. No 10º andar funcionava a Rádio Difusora e no 9º andar, bem pertinho, um andar abaixo, funcionava a TV Difusora. Na época foram investidos 100 milhões de cruzeiros na compra de equipamentos importados dos Estados Unidos e Inglaterra. Boa parte da equipe da TV Difusora foi oriunda da rádio. Era composta por um técnico, operador de transmissor, telecine, diretor de TV, câmeras, sonoplasta, cenógrafos e apresentadores. Parte destas profissões sequer existem mais, mas deixaram seu legado na televisão maranhense, por meio da TV Difusora. Com toda essa tradição, a TV Difusora se confunde com a história do Maranhão, em todos os passos de desenvolvimento do Maranhão e todos os grandes acontecimentos desse estado foram registrados pelo Sistema Difusora de Comunicação e a gente tem a 4ª emissora mais antiga do país. Então é muita história junta,
Vamos agora conversar com os nossos repórteres. Ao vivo conosco, Geisel Nascimento e Franciane Araújo. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da Difusora, segunda edição. E olha, a gente vai começar conversando com o Geisel, porque os servidores do Detran anunciaram já a paralisação das atividades. Boa noite, Geisel. É isso mesmo, gente. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, uma reunião extraordinária realizada ontem, os servidores do Detran, onde eles tentaram várias vezes negociações e não conseguiram, sempre não tiveram sucesso. Então eles decidiram por essa paralisação, por tempo indeterminado e em todas as unidades do estado do Maranhão. Dentre as questões colocadas em pauta estão o auxílio alimentação, que foi retirado, o afastamento também legal do congelamento dos salários por 8 anos, a falta de reajuste no auxílio alimentação por 6 anos, os gastos milionários com terceirização ilegal, a precarização dos serviços públicos, o uso do Detran por fins políticos, a prática de nepotismo por parte do diretor-geral e casos de corrupção. Eu volto ao estúdio com você, Geice. Obrigada pelas informações, Geisel. Tá aí, então, uma paralisação que pode afetar os municípios de todo o estado. E agora a gente vai direto para Caxias conversar com a Franciane Araújo. Muito boa noite, Franciane. Quais são os destaques, então, da região dos Cocais? Oi, Geice, boa noite para você e a todos aqui de Caxias. A gente destaca, então, que morcegos hematófagos estariam aterrorizando moradores do povoado Batatal, zona rural, viu? Os moradores denunciaram, então, que animais suínos estariam sendo mordidos por essa espécie. É claro que uma equipe da UVZ aqui de Caxias esteve no local, esteve nesse povoado no final de semana, fez, então, a captura da espécie e já enviou para um laboratório para ser analisado. A gente lembra que os morcegos hematófagos são os principais transmissores da raiva, né? Essa transmissão feita, então, para humanos e também animais. Aqui em Caxias, 29 casos, né, de ataques de raposas em humanos já foram também registrados. Agora, os órgãos de saúde estão em estado de alerta e aguarda o resultado dessa análise. Geice. Obrigada pelas informações, Franciane. Boa noite para você e para o Geisel também em Imperatriz. Até amanhã. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a TV Difusora divulga pesquisa do Instituto Econométrica sobre a preferência do eleitorado para o pleito do ano que vem. O Jornal da Difusora, primeira edição, divulgou hoje, em primeira mão, uma pesquisa de intenção de votos feita pelo Instituto Econométrica. A pesquisa levantou dados sobre a preferência do eleitorado para a Presidência da República, Governo do Estado e o Senado Federal. Vamos ver agora alguns resultados do levantamento. O Instituto Econométrica perguntou: se a eleição para presidente fosse hoje, em quem o senhor ou senhora votaria? Na espontânea, Lula aparece em primeiro com 46,8% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro com 20,8%, Ciro Gomes 3,5%, Moro 0,4%, João Dória 0,1%, Henrique Mandetta 0,1%, outros 0,4%, nenhum deles 2,8%, não souberam ou não responderam 25%. Já na pesquisa estimulada, Lula tem 58,2%, Jair Bolsonaro 23,8%, Ciro Gomes 6,1%, Moro 2%, Henrique Mandetta 0,7%, João Dória 0,5%, branco ou nulo 4,3%, não souberam, não responderam 4,3%. Para o governo do estado, na espontânea, o resultado da pesquisa foi Rosiana Sarney 10%, o Everton Rocha 9,1%, Carlos Brandão, 4,9%. Roberto Rocha, 3,6%. Laércio Bonfim, 3,5%. Candidato de Flávio Dino, 3,1%. Edivaldo Holanda Júnior, 2,6%. Josimar de Maranhãozinho, 2,2%. Flávio Dino, 1%. Felipe Camarão, 0,5%. Eduardo Braide, 0,3%. Maura Jorge, 0,1%. Simplício Araújo, 0,1%. Outros, 0,5%, branco ou nulo, 1,8%, não souberam, não responderam, 56,8%. Na pesquisa estimulada para o governo do estado, Rosiana Sarney, 25,1%, o Everton Rocha, 22%, Carlos Brandão, 10,5%, Roberto Rocha, 8,3%, Edivaldo Holanda Júnior, 8,2%,
Laésio Bonfim, 8,1%. Josimar de Maranhãozinho, 5,9%. Felipe Camarão, 2,5%. Simplício Araújo, 0,9%. Branco ou nulo, 4,5%. Não souberam, não responderam, 3,9%. A pesquisa econométrica também avaliou a rejeição ao governo do Estado. Rosiana Sarney, 43,6%. Josimar de Maranhãozinho, 33,6%. Carlos Brandão, 22%. Roberto Rocha, 18,8%. Simplício Araújo, 18,4%. O Everton Rocha, 17%. Edivaldo Holanda Júnior, 16,8%. Felipe Camarão, 16,1%. Laésio Bonfim, 11,6%. Não vota em nenhum deles, 3,6%. Não souberam, não responderam, 11,3%. O Instituto Econométrica também levantou o resultado do confronto entre o Everton e Brandão. Segundo a pesquisa, o Everton teria para o governo do Estado 42,4% dos votos e Carlos Brandão, 23%. Branco e nulo somam 21% e não souberam, não responderam, 13,7%. A pesquisa do Instituto Econométrica foi feita entre os dias 3 e 6 de novembro e ouviu 1.659 eleitores em 47 cidades de várias regiões aqui do estado. E na Assembleia Legislativa, deputados protocolaram requerimentos solicitando cópias dos contratos das empresas que prestam os serviços de transporte coletivo aqui da capital. Após a Câmara Municipal de São Luís anunciar uma CPI para investigar o sistema de transporte público, deputados estaduais também tomaram medidas para entender a operação dos coletivos na capital. Na sessão desta terça-feira, requerimentos foram aprovados para a administração municipal repassar detalhes sobre o sistema. A Prefeitura deve apresentar os contratos de concessão firmados com as empresas vencedoras da licitação de 2016. Os cálculos que resultaram em aumentos de tarifa nos últimos 3 anos também devem ser analisados. Nos próximos 60 dias, a Prefeitura de São Luís tem que se aproximar das partes, rodoviários e empresários, para entender o que de fato está acontecendo. E precisa ser transparente com a população. Foi destinado 12 milhões de reais para subsidiar o transporte público, mas não se sabe de onde esse dinheiro surgiu, de onde foi retirado ou qual política foi prejudicada para atender esse subsídio. A última greve no transporte da capital só foi encerrada após um acordo entre a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Transporte, que possibilitou aos empresários atenderem parte das reivindicações dos trabalhadores. Um requerimento também aprovado na sessão de hoje solicita detalhes sobre o que foi acertado entre a Prefeitura e os empresários. Foi feito um acordo que pode garantir até 4 milhões de reais por mês para essas empresas. A gente precisa saber a forma de pagamento de fato, como vai ser feito, a fonte do recurso e como vai ser feita a fiscalização, inclusive, desse incentivo financeiro. Então, a população tem direito de saber, nós, enquanto parlamento, eu, enquanto deputado estadual, preciso, em defesa da probidade administrativa e, claro, do conhecimento do que se passa pela população, a gente está pedindo esse requerimento. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, mais de 60 bairros da capital devem ficar sem água a partir de quinta-feira. Na próxima quinta-feira, o abastecimento de água vai ser suspenso em cerca de 60 bairros aqui da capital. Segundo o comunicado feito pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, o abastecimento de água em parte das regiões atendidas pelo sistema Italuís na capital maranhense vai precisar ser interrompido para uma manutenção na parte elétrica do sistema de captação. Os serviços terão início às 8 horas da manhã da próxima quinta-feira, com previsão de conclusão às 6 da tarde do mesmo dia. Segundo o comunicado da CAEMA, entre outros bairros ficam sem água. Zona 2 parcialmente afetada. Bairros como Monte Castelo, Apeadouro, Bairro de Fátima, Bom Milagre, Caratatiua, Vila Ivar Saldanha, João Paulo, Vila Palmeira, Barreto, Túnel do Sacavém, Coroado, Filipinho, Sítio Leal, Sacavém, Coebe do Sacavém, Salinas do Sacavém e Santo Antônio. Zona 5A, São Francisco, Ilinha, Jaracati,
Ponta da Areia, Ponta do Farol, São Marcos, Calhau, Renascença 1 e 2, Residencial Novo Tempo 2, Alto do Calhau, Coafuma e Avenida Litorânea. Zona 6A, Vila Bacanga, Ufma, Saviana, Bairro Jambeiro, Vila Dom Luiz, Vila Isabel, Vila Embratel, Vila São Benedito, Vila Resende e Vila Palmeira. A Caema esclarece ainda que o fornecimento de água será reestabelecido de forma gradual a partir da conclusão dos trabalhos. Enquanto isso, o abastecimento alternativo por carros-pipa priorizará as regiões afetadas. E agora a gente faz um giro de notícias. A Polícia Federal deflagrou hoje em Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís, uma operação de combate a fraudes em benefícios emergenciais disponibilizados pelo governo federal à população carente. Somados, os desvios identificados passam de R$200 mil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva. O alvo, que não teve a identidade revelada, responderá pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Batizada de Parcela Excedente, a operação visa combater as fraudes que ocorriam por meio de cadastramento de CPFs que teriam direito ao benefício, mas o destino dos valores era a conta vinculada ao fraudador, que se utilizava de boletos fraudulentos para efetuar pagamentos, saques dos valores e até mesmo utilização de máquinas de cartão de crédito. Foi sancionada pelo governador Flávio Dino a Lei 11.581/2021, derivada do projeto de Lei 338/2021, de autoria do deputado Ciro Neto, determinando que hospitais e maternidades no Maranhão ofereçam a pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento de primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. De acordo com a lei, as orientações serão ministradas antes da alta do recém-nascido. Parte das famílias atingidas pelo incêndio na última sexta-feira nos casebres da Ponta do São Francisco ainda aguardam o recebimento do aluguel social oferecido pela Prefeitura de São Luís. As famílias estão sendo acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social do bairro do São Francisco. Até o momento, apenas 48 das 63 famílias conseguiram o aluguel social. E agora eu tenho um recadinho para você. O Difusora On já está no ar. Chegou um novo jeito de te conectar ao mundo. Está no ar o portal Difusora On. Aqui você acessa todo tipo de conteúdo: política, notícias do dia a dia, esporte, cultura, entretenimento, notícias dos municípios maranhenses e blogs de assuntos diversificados. E tem mais, a programação da TV e Rádio Difusora totalmente integradas para você. Difusora On, conecta você. O novo portal do Sistema Difusora traz muito mais informação de qualidade para você. São conteúdos diversificados, além da programação da rádio e TV totalmente integradas, e tudo isso de uma forma dinâmica e com a credibilidade do Sistema Difusora que você já conhece. Então acesse agora difusora1.com e fique por dentro do que há de melhor em notícia e entretenimento. O Jornal da Difusora fica por aqui. Até amanhã.